Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha numa questão bem crítica que emerge do nosso material de análise: o impacto ambiental crescente da inteligência artificial. Estamos falando do consumo voraz de energia, água, minerais, tudo que sustenta essa tecnologia, né? Exatamente. E a questão central que se coloca é: bem, se esse pesado custo ambiental, que é inerente à escala atual e futura da IA, é um preço aceitável, quer dizer, ele seria justificado pelo potencial transformador da tecnologia, incluindo, claro, as promessas de otimização e soluções para problemas complexos, talvez até os ambientais. Ou, né, por outro lado, será que essa trajetória de consumo representa um caminho, assim, perigosamente insustentável, um caminho que não só acelera o esgotamento de recursos que são vitais para o planeta, mas que também aprofunda desigualdades sociais, ambientais, desigualdades que já existem e de forma alarmante? Olha, a minha perspectiva é que, sim, os custos existem, são significativos, não dá para negar. Contudo, eu defendo que o potencial revolucionário da IA, inclusive a capacidade dela de otimizar sistemas e, paradoxalmente, sabe, ajudar a resolver desafios ambientais, justifica o investimento atual nesses recursos. Eu encaro como uma fase de desenvolvimento necessária, com inovações para mitigar o impacto já em andamento e outras por vir, claro. Já a minha posição é mais cética e urgente. Eu argumento que o nível de consumo de recursos pela IA já ultrapassou, sim, o limite crítico e se tornou insustentável agora. As consequências ambientais, o gasto energético absurdo, a pressão hídrica, a geração de lixo eletrônico e as implicações éticas que estão associadas a essa cadeia de suprimento, elas são graves, são imediatas e, a meu ver, ofuscam os benefícios prometidos. Ou, na melhor das hipóteses, transformam esses benefícios num luxo perigoso que talvez o planeta não possa mais suportar, entende? Certo. Permita-me então começar detalhando um pouco a minha visão. Historicamente, todas as grandes revoluções tecnológicas tiveram uma pegada de recursos considerável nas suas fases de implementação. Pensar na eletricidade, na computação inicial, a própria internet. A IA, como uma tecnologia fundacional, ela segue um padrão similar. Mas o foco, veja bem, não pode ser apenas no custo inicial. A gente tem que ponderar os benefícios transformadores que já começam a surgir e o potencial imenso que ainda está por vir. A IA já demonstra, por exemplo, capacidade para otimizar a gestão de redes de energia renovável, tornando a integração de fontes como solar e eólica mais estável, mais eficiente, o que é, assim, crucial para a descarbonização. Ela acelera a descoberta de novos medicamentos, personaliza tratamentos, otimiza rotas logísticas para reduzir emissões de transporte, melhora a eficiência agrícola, enfim, o consumo atual de energia e água, embora seja alto, ele precisa ser visto neste contexto. É um investimento. Um investimento para desbloquear um futuro onde esses mesmos recursos eles serão gerenciados com uma inteligência e uma eficiência sem precedentes graças à própria IA. Pausar ou frear drasticamente o desenvolvimento da IA por medo desses custos seria, na minha opinião, um erro estratégico muito grave. Porque a gente estaria abdicando de uma ferramenta potencialmente vital para enfrentar desafios globais, incluindo a própria crise climática. Entendo a lógica do investimento em inovação, claro. Mas, assim, eu discordo fundamentalmente da escala e da urgência. Você fala em benefícios potenciais, mas a gente precisa encarar o custo real e presente desse avanço. Não são números abstratos, sabe? O treinamento de um único modelo de linguagem grande, desses que se popularizaram recentemente, pode consumir uma energia elétrica que equivale ao consumo anual de centenas de residências. É um número impactante, sim. E multiplica isso pela quantidade de modelos sendo treinados e operados globalmente. E a água? A gente está falando de data centers gigantescos que utilizam milhões, às vezes bilhões de litros de água potável por ano, só para resfriamento. E essa água, em grande parte, evapora. É uma perda líquida para bacias hidrográficas que, em muitos casos, já estão sob um estresse hídrico severo por causa das mudanças climáticas. Chamar isso de investimento necessário
Me parece minimizar a gravidade da situação. Hoje, na prática, esse progresso se assemelha mais a um banquete energético e hídrico de luxo, sabe? Devorando recursos planetários essenciais num ritmo que eu considero francamente insustentável. A promessa de otimizações futuras, por mais atraente que seja, não pode justificar o dano ambiental que está sendo causado neste exato momento. A conta está chegando agora. Você levanta pontos válidos sobre o consumo atual, não? Não há como negar os números, mas permita-me oferecer um contraponto sobre a dinâmica disso. Os mesmos algoritmos que demandam energia e água são também as ferramentas que podem nos dar um controle sem precedentes sobre esses recursos. Pense na gestão de redes elétricas. A IA pode prever flutuações de demanda e oferta com altíssima precisão, otimizar o fluxo de energia em redes complexas, facilitar a integração de um volume muito maior de fontes renováveis e intermitentes, como o solar e eólica, que são chave para a transição energética, né? Sim, em teoria. No caso da água, a IA pode aprimorar modelos de previsão de secas, otimizar sistemas de irrigação na agricultura, que é, afinal, o maior consumidor de água doce globalmente, e identificar vazamentos em redes de distribuição urbanas. Então, existe sim um paradoxo. Um consumo inicial elevado para criar ferramentas de eficiência futura. Além disso, a indústria está se movendo. Há um esforço concreto, crescente para alimentar data centers com energia renovável, seja através de compra direta, de PPAs, os Power Purchase Agreements, ou investimento em geração própria. É uma transição, claro, leva tempo, mas a direção é clara e busca endereçar justamente o impacto energético que você corretamente aponta. Respeito o argumento sobre o potencial de otimização, mas a sua visão me parece excessivamente otimista, principalmente quanto aos prazos e à própria lógica do processo. Essa ideia de gastar muito agora para economizar depois, ela corre um risco sério de se tornar um ciclo vicioso. Estamos investindo quantidades monumentais de energia e água, quer dizer, recursos cuja escassez já é uma crise global, para desenvolver e operar sistemas que talvez, um dia, nos ajudem a gerenciar melhor esses mesmos recursos. Isso soa perigosamente como tentar apagar um incêndio com gasolina, esperando que a força extra da combustão ajude a bombear a água mais rápido, sabe? É uma analogia forte. E quanto à transição para a energia limpa que você menciona, sim, ela existe, mas, convenhamos, a velocidade dessa transição é muito, muito inferior ao crescimento exponencial da demanda por computação para IA. A fome energética da IA cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de fornecer energia limpa para saciá-la. Enquanto a gente espera por essa migração idealizada, o impacto real e imediato acontece. O consumo massivo de água para resfriamento de data centers não é uma abstração teórica. Ele tem consequências diretas e localizadas. Ele drena recursos de bacias hidrográficas específicas, muitas vezes em regiões semiáridas, ou que já enfrentam secas recorrentes, exacerbando a competição pela água com comunidades locais, com a agricultura, com outros ecossistemas. Isso nos traz a uma pergunta ética fundamental que a gente não pode evitar. É realmente justificável sacrificar recursos hídricos vitais para comunidades e ecossistemas hoje, em troca de uma promessa de maior eficiência computacional ou otimizações futuras que podem ou não se materializar na escala necessária? Para mim, a resposta está se tornando cada vez mais negativa. Esse ponto sobre os recursos hídricos e a ética local é, de fato, um dos mais sensíveis e precisa ser abordado com muita seriedade. No entanto, é preciso também contextualizar a questão dos materiais. A dependência de minerais específicos, incluindo os chamados terras raras ou outros como o cobalto e lítio, e a consequente geração de lixo eletrônico, não são problemas criados exclusivamente pela IA, são desafios inerentes a toda a indústria de tecnologia moderna. Os nossos smartphones, laptops, veículos elétricos, toda a infraestrutura digital depende desses materiais e enfrenta ciclos de obsolescência e descarte que são complexos. A IA é um componente dentro desse ecossistema tecnológico mais amplo. E aqui, acho que reside novamente o paradoxo. A própria IA pode ser parte da solução.
A capacidade da IA de analisar padrões complexos e simular cenários pode acelerar a pesquisa por materiais alternativos menos raros ou menos impactantes. Pode levar ao design de chips e arquiteturas de hardware radicalmente mais eficientes em termos energéticos, que consumam menos energia, gerem menos calor, reduzindo a necessidade de água para resfriamento, veja só, e potencialmente tenham um ciclo de vida mais longo. O processo de inovação tecnológica frequentemente envolve essa dinâmica de obsolescência e aprendizado. É um ciclo de tentativa e erro, onde versões anteriores são superadas por novas mais eficientes. É através desse processo que, historicamente, a gente alcança soluções mais sustentáveis a longo prazo, mesmo que haja custos no caminho. Se olharmos por outro ângulo, a sua contextualização, embora correta, ao dizer que o problema não é exclusivo da IA, ela ignora um fator crucial. A IA acelera e intensifica dramaticamente esse ciclo de consumo e descarte. A corrida incessante por poder computacional que é necessária para treinar modelos de IA cada vez maiores, mais complexos, está levando a uma taxa de obsolescência de hardware que não tem precedentes. Equipamentos de ponta, caríssimos, repletos de materiais valiosos e potencialmente tóxicos, tornam-se inadequados em questão de meses. Meses, não mais anos. Estamos falando de uma cultura de descarte por design em escala industrial, impulsionada pela competição feroz no desenvolvimento de IA. Não se trata só de consumo para uso final, mas de um desperdício programado. E acelerado. Você menciona o ciclo de errar, aprender e melhorar, mas a questão prática é a indústria de tecnologia, a sociedade como um todo, estão minimamente preparadas para lidar com o volume colossal e crescente de lixo eletrônico altamente complexo, potencialmente perigoso, que essa melhoria constante está gerando? Onde está a infraestrutura de reciclagem? Onde está a responsabilidade real pelo fim de vida desses equipamentos? Eu vejo muita conversa sobre inovação e pouco planejamento concreto para lidar com os detritos que essa inovação deixa para trás. A velocidade da geração do problema supera, e muito, a velocidade da solução. A responsabilidade pelo lixo eletrônico e pelo ciclo de vida dos materiais é, sem dúvida, um desafio enorme, que transcende a IA, mas que ela certamente intensifica, concordo. Precisamos de mais ação e regulação nesse sentido, sim, mas isso me leva a outro ponto crucial, a questão da equidade e da responsabilidade na cadeia de valor que você mencionou indiretamente ao falar dos recursos. É inegável que a extração de muitos minerais essenciais para a tecnologia, incluindo hardware de IA, ocorre frequentemente em países em desenvolvimento, sob condições sociais e ambientais bem precárias, enquanto os benefícios econômicos e as aplicações mais avançadas da tecnologia se concentram majoritariamente em países desenvolvidos. Essa é uma dinâmica injusta, precisa ser confrontada. No entanto, aqui novamente, eu vejo a IA não apenas como parte do problema, mas como potencial parte da solução. Imagine usar a IA para monitorar cadeias de suprimentos globais com um nível de detalhe, de transparência, nunca antes possível. Poderíamos rastrear a origem de minerais, verificar práticas trabalhistas, identificar desmatamento ilegal associado à mineração e expor gargalos de poluição. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a accountability e promover práticas mais justas e sustentáveis. O problema fundamental talvez não resida na tecnologia em si, mas nas escolhas que fazemos sobre como desenvolvê-la, implantá-la, regulá-la e distribuir seus custos e benefícios. A IA pode potencialmente nos ajudar a corrigir as próprias desigualdades que sua cadeia de produção atual ajuda a perpetuar. Essa visão de usar IA para policiar a si mesma, embora tecnologicamente fascinante, me soa perigosamente como uma forma de adiar a responsabilização fundamental e transferi-la para o futuro. Enquanto a gente discute o potencial da IA para rastrear injustiças, a realidade hoje é que a extração de cobalto na República Democrática do Congo, que é essencial para baterias e eletrônicos, está documentadamente ligada a trabalho infantil, a condições desumanas. A mineração de lítio na América do Sul consome volumes absurdos de água em regiões áridas, impactando comunidades indígenas, ecossistemas frágeis.
Países em desenvolvimento continuam a ser o destino de boa parte do lixo eletrônico tóxico gerado nos países ricos. Essa é a base material sobre a qual a sofisticação da IA é construída. Existe uma desconexão brutal entre a experiência limpa, quase etérea, de interagir com uma IA e a realidade suja, muitas vezes exploradora, na origem da sua cadeia de suprimentos e no fim do seu ciclo de vida. Sugerir que a própria ferramenta que se beneficia dessa estrutura será a solução me parece, na melhor das hipóteses, pensamento mágico. Na pior, uma desculpa conveniente para não mudar as estruturas econômicas e políticas que permitem que essa exploração continue. A transparência via IA pode ser útil, claro, mas não substitui a necessidade de mudanças regulatórias fortes, de responsabilidade corporativa genuína e talvez um questionamento sobre se precisamos mesmo de modelos de IA cada vez maiores e mais famintos por recursos. Eu reconheço plenamente a gravidade e a urgência das questões éticas, sociais e ambientais que você levanta. Elas são intrínsecas ao estágio atual de desenvolvimento tecnológico, não? Não podem ser ignoradas. Contudo, a minha convicção reside no potencial transformador líquido da IA, se formos capazes de guiá-la adequadamente. Isso exige um esforço consciente e multifacetado. Precisamos de regulamentações inteligentes que incentivem a eficiência, a transparência, de investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento de hardware mais eficiente, pense em neuromórfico, óptico, etc., e algoritmos menos gulosos, de um compromisso ético robusto por parte da indústria, dos desenvolvedores, dos usuários e de mecanismos para garantir que os benefícios da IA sejam distribuídos de forma mais equitativa. Se a gente conseguir alinhar o desenvolvimento da IA com metas claras de sustentabilidade e justiça, eu acredito firmemente que ela pode se tornar uma das ferramentas mais poderosas que temos para otimizar o uso de recursos em escala planetária, acelerar a transição para uma economia de baixo carbono e, sim, ajudar a construir um futuro mais eficiente e justo. O desafio é monumental, concordo, mas abandonar o potencial por causa dos desafios seria, a meu ver, um erro ainda maior. E eu finalizo reforçando minha preocupação central, que permanece inabalada após nossa troca. Se a lógica dominante continuar sendo a do crescimento exponencial a qualquer custo, do consumo desenfreado de energia, água, materiais preciosos, muitas vezes em nome de capacidades computacionais marginais ou aplicações até triviais, então a inteligência artificial vai se consolidar não como salvadora, mas como um poderoso catalisador do colapso ambiental e da fratura social. Sua pegada ecológica, que já é alarmantemente grande, vai continuar a se expandir em taxas insustentáveis, intensificando a pressão sobre ecossistemas já fragilizados e sobre as comunidades mais vulneráveis do planeta, justamente aquelas que menos se beneficiam dessa tecnologia. As promessas de otimizações futuras ou de soluções tecnológicas para os problemas criados pela própria tecnologia, elas não podem servir como um cheque em branco para a inação presente ou para a minimização dos impactos devastadores que a gente já está testemunhando. Precisamos questionar fundamentalmente a trajetória atual, exigir responsabilidade agora e buscar um modelo de desenvolvimento tecnológico que respeite os limites planetários e a dignidade humana, antes que o custo se torne simplesmente impagável. Fica evidente, portanto, que estamos diante de uma encruzilhada complexa, um verdadeiro paradoxo tecnológico, né? A inteligência artificial emerge do nosso material de análise como uma força de duas faces. Por um lado, detentora de um potencial imenso para otimizar nosso mundo e talvez até nos salvar de nós mesmos. Por outro, um dos maiores vetores de consumo de recursos e de pressão ambiental da nossa era. Exatamente. A conversa de hoje, acho, apenas começou a desvendar as camadas dessa tensão. A IA pode ser a heroína da sustentabilidade, a ferramenta que vai nos permitir gerir o planeta com uma sabedoria inédita, ou pode ser a vilã silenciosa que, sob o manto do progresso, acelera a nossa corrida rumo ao esgotamento de recursos essenciais e aprofunda as crises que a gente já enfrenta. Ambas as narrativas coexistem e têm fundamento.
análise, como sempre, não se esgota aqui. Continuar a investigar as nuances, os dados concretos por trás do consumo, as implicações éticas profundas e as trajetórias possíveis para o desenvolvimento da IA é crucial para tomarmos decisões informadas. Deixamos então a reflexão final para quem nos ouve, diante dessa dualidade. Que futuro tecnológico e ambiental a gente realmente deseja construir? E qual é o verdadeiro preço em energia, em água, em minerais, em equidade, que estamos dispostos a pagar coletivamente pela inteligência artificial? A resposta? Bem, ela vai definir as próximas décadas.